quando eu fui falar com a Marisa, eu dou as ideias de tema, né? E essa aqui foi um tema que saltou aos olhos, porque acredito que o tempo, o conceito do tempo é algo que todos nós, algum momento, paramos para refletir. O que é o tempo? O que eu estou fazendo no meu tempo? Como que eu posso melhor aproveitar o meu tempo? A palavra tempo em si, ou essa ideia de tempo, já vem de muito, muito antes. Nós, se formos voltar lá, por exemplo, na mitologia grega, nós vamos ter o tempo em si tendo duas definições ou duas ideias distintas. Uma delas é o Cronos, que é aquilo que nós estamos mais acostumados. Quando nós ouvimos falar do cronômetro ou cronologia, é a associação, então, com esse tempo de Cronos, que para eles era como se fosse esse da esquerda de vocês, que é o tempo mais inexorável, é o tempo que é mais marcado, bem delineado, que não perdoa. Esse é o Cronos. Então, até a visualização que eles tinham para o Cronos, para essa ideia de tempo, era como nós temos ali na esquerda. Essa pessoa até com uma como é que é, scythe? Uma foice e um barbudo, assim, brabão. Mas eles também tinham uma outra ideia de tempo. Vejamos que interessante. Eles também falavam do tempo, a palavra em si, como também o kairos. E a ideia do tempo do kairos é um tempo que é como este aqui da esquerda, aliás, da direita de vocês, que era o tempo no sentido de oportunidade. Eles desenhavam, imaginavam o kairos, o tempo no sentido de oportunidade, como esse ser que ele era todo despido, então ele não possuía nenhuma roupa em si mesmo, e ele era totalmente careca aqui atrás, ele tinha só um topetinho na frente. Por quê? Porque na ideia dos gregos, o kairos era o tipo de tempo que ele vinha muito rápido e você só conseguia pegar ele quando você pegava ele pela frente. Uma vez que ele passasse, você não tinha mais como pegar ele de volta. Olha que interessante. A ideia de que uma vez que a oportunidade passou, certas oportunidades não voltam mais. Então a gente tem que agarrar essa oportunidade pela frente. O kairos a gente agarra pelo topetinho. Porque uma vez que ele passa, acabou. Olha que interessante. Duas ideias, dois conceitos muito interessantes da questão do tempo, do Cronos e do kairos. Então, vamos mergulhar um pouquinho mais aqui. Eu trouxe até a questão mais talvez do Cronos aqui, um vídeo muito interessante no YouTube que eu recomendo vocês assistirem de curiosidade, que se chama To Scale Time. É um vídeo que está em inglês, mas tem lá a legenda também, se quiser. E o que eles foram fazer, eles fazem tudo com escalas. Eles quiseram montar uma escala do tempo. Então eles foram no deserto, no Mojave Desert, aqui nos Estados Unidos, e eles construíram uma escala do tempo desde a criação do universo até a criação dos planetas, depois e é muito bonita o vídeo em si. E até a questão da humanidade, daí tem os dinossauros e tudo mais, a humanidade. Eles fizeram cada 20 milhões de anos era 10 metros. Olha só, cada 20 milhões de anos era 10 metros. Então eles andavam 10 metros, botavam um marcador, andava 10 metros, botavam um marcador. E cada marcador equivalia a 20 milhões de anos. E aí foi muito bonito, porque eles passaram o dia inteiro fazendo isso, eles tinham que fazer durante o dia, enquanto ainda tinha a claridade, a iluminação, para depois, no final, quando caiu o sol e ficou de noite, eles acenderam e aí eles tinham toda a noção do tempo, que seria mais o Cronos aqui, não seria o Kairos. E é tão bonito que ele até se emociona no final, quando ele está segurando, a timeline dos humanos é mais ou menos 30 centímetros. Ou seja, quando que os humanos, a humanidade em si começou como nós conhecemos, é simplesmente 30 centímetros, sendo que 13,8 bilhões de anos, que é a criação de tudo, é quase 7 quilômetros. Então imaginemos, quase 7 quilômetros, e nós temos isso aqui, ó. Isso faz pensar, porque quando nós falamos de tempo, talvez uma das coisas que nós caímos numa miopia, diria até, é pensar no tempo de uma forma muito restrita também, de uma forma muito não ampliável. Quando nós pensamos nisso, por isso que ele até se emociona, porque quando você vê aquilo, você vê, primeiro, grandeza de Deus,
a grandeza da criação, e como o tempo é algo que nós, na nossa condição, agora eu sei que se os que estavam aqui tiveram aula, eu estava dando uma olhadinha sobre as categorias de espíritos, quando nós formos muito mais avançados, nós temos uma noção melhor de todo esse tempo, milhões de anos. Nós não conseguimos imaginar. Se eu pedir para vocês imaginarem 4.000 anos atrás, não consegue. 10 milhões? Muito menos. E 4,5 bilhões de anos, que é a Terra, que Jesus gera espírito crístico. A gente não consegue. Mas aí, quando nós temos essa noção, trazemos conosco o quê? Uma visão muito mais humilde, uma visão muito mais ampliada do tempo, para entender também o quê? Que nós estamos aqui por um tempo, falando do Cronos, limitado, mas que nós temos o tempo, Kairos, as oportunidades ao nosso dispor, para que nós utilizemos com aquele tempo que nós temos. Não importa se é 1 minuto, se é 1 hora, se é 1 dia, se é 1 ano. Nós temos o tempo à nossa disposição. E o valor do tempo, por isso que o tema da fala é o valor do tempo, vai variar de acordo com a ampliação da nossa visão e o melhor aproveitamento daquele tempo que nós temos à nossa disposição. Inclusive tem uma mensagem bonita que eu ouvi muitos anos atrás, eu falei, olha, cabe bem nessa fala. Falando do valor do tempo, para entender o valor do tempo, eles falam assim, para você entender o valor de 1 ano, conversa com um aluno que falhou na prova final e tem que repetir todo ano. De novo. Para você entender o valor de 1 mês, fala com uma mãe que teve um filho prematuro. Olha só, olha que interessante essa mensagem. Para você entender o valor de 1 semana, fala com... É a mensagem antiga, tá, pessoal? Fala com um editor de uma revista semanal. Ou só a gente olhar nas notícias, né? O que não ocorre em 1 semana? Quanta coisa não ocorre em 1 semana? Para você entender a magnitude de 1 semana, fala com o editor de uma... eu tô falando pela mensagem, né? O editor de uma revista semanal. Para você entender, tá indo assim, ó. Para você entender o valor de 1 hora, fala com 2 pessoas que se amam, que estão aguardando o momento de se reencontrar e falta 1 hora para isso acontecer. Para você entender o valor de 1 minuto, fala com uma pessoa que perdeu o trem, o ônibus ou o avião por 1 minuto. Aí você fala, nossa, bastante. Agora, quer entender o valor de 1 segundo? Fala com uma pessoa que sobreviveu a um acidente por conta de 1 segundo. Que ela fez algo diferente ou que os fatores ali salvaram a vida dela. Então nós fomos de 1 ano para 1 segundo, mas tem mais um. Quer entender um valor de 1 milissegundo? Aí vão dizer, não, mas não tem como. O que acontece em 1 milissegundo que tem importância? Pergunta nas Olimpíadas de 2016, na competição entre o australiano Drysdale e o croata Martin, quando o Martin venceu o Drysdale por uma diferença de 0,005. Pergunta para o que ganhou a medalha de prata, o valor de 1 milissegundo. Olha só, ali eu acho que foi um vento ali, uma marezinha que bateu, que segurou, porque não tem como, 1 milissegundo. Mas pergunta para ele, imagina o valor de 1 milissegundo para esse neozelandês, que vai ter uma medalha de prata para sempre, que é maravilhoso, mas por causa de 0,005, ele não ganhou a medalha de ouro. Ou outro, né, que ganhou a medalha de ouro por 0,005. Olha só como que o valor do tempo, agora de novo, mais a questão do Cronos, o valor do tempo mensurável vai variar muito, mas todos nós, eu acho que quando eu fui falando, nós conseguimos nos colocar na situação dessas pessoas e entender, nossa, realmente, como que 1 milissegundo vale, como que 1 segundo vale, como que 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mês, 1 ano, uma vida. Podemos até ir mais adiante para o macro. Uma vida, o valor de uma vida, de décadas, às vezes, de existência terrena. Claro que quando nós formos pensar em toda a extensão da vida de um espírito imortal, o que são 80 anos? 100 anos vividos? No final vai ser isso aqui. Vai ser algo quase do tamanho daquele deserto, e isso aqui vai ser 100 anos. Mas é durante isso aqui que a gente faz a diferença
na caminhada que vai ser do tamanho do deserto. E aí o Emmanuel, no livro Fonte Viva, eu gosto sempre de trazer, para quem não viu minhas palestras, as fontes dos slides, para trazer bastante fontes bem diversas. Esse aqui está na mensagem número 42 do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico. E o Emmanuel, ele vai falar assim, nossa, se vocês reparassem a brevidade do tempo que vocês dispõem na Terra, se vocês vissem os recursos que vocês possuem, como isso é extinguível, como isso vai se esvair, ele vai dizer assim, vocês teriam outra percepção. Semelhante percepção diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito de bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. E o nome da mensagem é isso, é por um pouco de tempo, é por um pouquinho. Essas aflições que nós passamos, e quem já teve alguma aflição, pode lembrar, no momento da aflição parecia uma eternidade. Mas agora, sei lá, anos depois, se cada um imaginar alguma coisa, você olha para trás, muda um pouco a percepção. Não que tenha sido menos pior ou menos importante, mas a percepção de tempo ela se altera. Até quando nós somos crianças, depois vamos, né, ficando mais velhos, a percepção do tempo vai se alterando bastante. E ele fala, por um pouco de tempo, estamos aqui da forma que nós estamos, com os recursos que nós dispomos, por um pouco de tempo. Ele fala, nossa, se vocês entendessem isso, essa oportunidade que lhes foi dada, mudaria completamente a percepção de tempo e a percepção, agora falando do Kairos, das oportunidades que nós possuímos aqui. Desses recursos que nós recebemos, que são concedidos por Deus, inclusive o tempo. Tudo, concessão de Deus, é empréstimo divino. O corpo, o tempo, os recursos, todos que nós possuímos. Se soubéssemos disso, ele fala, a nossa percepção se alteraria. Até se pensarmos também como que tantos espíritos, e fazendo uma leitura mais aprofundada das questões de espiritismo, nós vemos como que existem tantos espíritos numa situação de que eles querem reencarnar. E eu agora estou falando aqui precisamente para os que estão encarnados. Tantos espíritos querendo reencarnar. Nós que somos encarnados, que me escutam aqui, nós temos essa oportunidade, fomos concedidos, essa oportunidade foi concedida a nós, e nós temos isso ao nosso dispor, temos isso a nosso favor. Mas ele fala, é por pouco tempo. Muita gente, contudo, vale-se, olha o que Emmanuel vai dizer, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. Essas fração de hora que nós possuímos, que perante a vida de um espírito imortal é algo ínfimo, pode complicar por muitos e muitos anos. Que aí diz respeito ao quê? As oportunidades que nós temos, como que nós aproveitamos essas oportunidades, como que nós utilizamos o nosso tempo e as escolhas que nós fazemos. Porque se tem uma coisa que um Deus de misericórdia, de amor infinito, possui, é a capacidade de nos dar o livre-arbítrio. E nós temos o livre-arbítrio. De escolher a todo momento o que nós vamos fazer. Como que nós vamos estar utilizando o nosso tempo, que é um recurso que não volta. Da mesma forma, ele não volta. Ele volta em outras formas. Meu amigo, ele fala, lembra-se, onde estiver, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. O Emmanuel trazendo então para nós essa ideia de que as coisas são passageiras. Tudo que está passando aqui, um dia não vai estar mais. O bom e o ruim. A alegria e a tristeza, por sinal. Porque às vezes nos alegramos com coisas que são têm uma vida útil muito pequena. Coisas materiais, às vezes, que se vai embora ou é destruído, o que acontece? A gente fica triste. Então, assim, como ele fala, lembre-se que aí permanece por um pouco de tempo, e é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Olha só, é na demonstração do pouco, podemos até botar a palavra aqui, utilização. É na utilização do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Tudo baseado na justiça divina, pautado pela justiça divina, baseado também no nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher o que nós vamos fazer com o pouco que nós possuímos.
com o pouco que nós temos ao nosso dispor, que é esse tempo aqui na Terra. Esse tempo aqui, nessa roupagem carnal, que cada um de nós aqui, os encarnados possuem e os desencarnados já possuíram e possuirão novamente, que me escutam. Então, o Emmanuel é muito categórico. Eu acho muito importante essa mensagem para que nós entendamos esse efeito dominó. Do pouco, às vezes, que pode parecer pouco, mas vai dar um efeito dominó, uma avalanche, que se tornará o muito. As ações boas quanto as ações ruins. Os acertos e os erros também. Porque quantas vezes será que nós já não nos complicamos com o muito por aquilo que fizemos no pouco? Então é de se pensar. Interessantemente também, no livro Primícias do Reino, tem essa passagem, esse é um livro belíssimo, psicografado pelo querido Divaldo, da Amélia Rodrigues. E a Amélia escreve de uma forma belíssima, eu sou muito fã da forma que ela escreve dos livros. E ela vai falar dessa passagem que Jesus vai com alguns apóstolos visitar o Lázaro, aquele Lázaro que estava lá com a Marta e com a Maria, são as duas irmãs do Lázaro. Eles sabiam que o mestre estava em Betsaida, sabia que o mestre chegaria na casa deles, então eles começam lá a arrumar a casa, e aí chegam Jesus, abraça, muito, que bom tê-lo aqui, mestre. Jesus se senta, e eles começam a conversar, e aí, como é que tem sido as peregrinações, como é que tem sido, e agora quais são os planos? Começa aquela conversa. Nisso, a Marta, ela estava arrumando a casa. Então a Maria estava muito ali embevecida com as palavras do mestre, se sentou aos pés dele para ouvir ele falar, e a Marta estava lá no fundo arrumando a mesa, fazendo toda aquela função que a gente fala em português, né? Fazendo a função para poder deixar tudo arrumadinho, tudo certinho, para receber esse convidado de honra tão importante. E aí chega um momento que Jesus está falando, Maria está lá embevecida, ouvindo ele, nos pés dele, mas não estava ajudando a Marta. E aí a Marta fala, mestre, por favor, fala para Maria vir me ajudar. Enquanto eu tô, ela falou com um sorriso, mas assim, enquanto eu tô aqui fazendo tudo, ela tá aí te importunando, só te ouvindo. Fala para ela vir me ajudar aqui a arrumar os pratos e tudo mais. E aí o mestre fala assim, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a parte que não será tirada. Olha só que interessante. E aí, ele até fala aqui, para Marta, as preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, a busca incessante da verdade entre as coisas múltiplas, pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. Olha que interessante. Aí, quando a gente lê essa passagem, essa história, eu acho que a gente tem que se perguntar quantas vezes nós não fomos a Marta, em certos momentos. Que nós nos preocupamos, às vezes, em deixar ali, vai ter um pó, vai estar perfeito isso, ou fazer gastando tempo, às vezes, com coisas que são essa horizontalidade, porque imaginemos no ponto de vista de evolução, é uma horizontalidade, vai nos deixar naquela mesma linha imediata, ele fala, em que muitos se perdem. Ele falou, a Maria escolheu uma coisa só que é necessária, e a Maria escolheu essa, a Maria escolheu a boa parte. Vejamos que belíssimo. E aí, isso também diz respeito ao Kairos. Falamos do Cronos, do Kairos, isso diz respeito ao Kairos. Maria estava aproveitando aquela oportunidade com o mestre para prestar 100% de atenção nele. Enquanto que a Marta estava mais com a questão das honrarias da casa. E aí Jesus dá essa chamada de atenção nela, muito interessante, para Marta dizer, fica tranquila, vem você também aqui que é melhor. Nas palavras bem comuns. Então, como que nós será, e eu falo, a reflexão aqui é, como será que nós estamos aproveitando o nosso tempo? Como será que nós estamos nos portando diante das preocupações da vida? Porque, de fato, essas preocupações sobre as coisas imediatas, onde é que eu vou comer, o que eu tenho de comida para amanhã, meu trabalho, minha família, meus filhos, são preocupações imediatas e são importantes, sem dúvida.
senão elas não existiriam. Senão Deus não teria colocado tudo que a gente tem aqui para fazer. Porém, será que nós estamos, às vezes, nos perdendo demais em focar naquilo que vai passar? Uma coisa imediata, que não precisa, talvez, daquele foco, e aí, por consequência, não estamos aproveitando as oportunidades, tal qual Marta não aproveitou naquele momento? E aí, uma outra passagem que eu gosto bastante, fala dessa mensagem, interessantemente, a mensagem número 1 do livro Caminho, Verdade e a Vida, um livro de mensagens do Emmanuel, psicografado pelo Chico. A mensagem se chama O Tempo. O Emmanuel, ele, nessa coleção Fonte Viva, ele coloca geralmente uma passagem do Paulo, normalmente é do Paulo, as cartas do Paulo, apóstolo, e a que ele colocou foi essa aqui, no Carta aos Romanos, quando ele vai dizer assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E aí o Emmanuel, cada capítulo, ele vai discorrer um pouco sobre o que o Paulo quis dizer com aquilo e como que nós podemos utilizar. Ele vai dizer: é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Ele fala assim, muitos raros meditam nisso, raros conseguem multiplicar o tempo, as oportunidades que possuem através do tempo. Inclusive ele fala, a expressão popular matar o tempo, olha só, né? Vou matar um pouco de tempo aqui. Ele fala assim, a velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Porque ele fala, os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro. Olha só, tempo é dinheiro. Time is money. Matar um tempo é dinheiro. Ele fala, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira da encarnação. Quando nós colocamos o foco, gastamos aquele recurso chamado tempo de uma forma que não vai ser propagada para a nossa evolução espiritual e para a evolução dos que nos rodeiam também, pois vivemos em sociedade por um motivo. Não é só para olhar para dentro. Nós temos que ajudar e olhar para fora também. E aí ele vai dizendo, o que adianta esse tempo se não tiver luz, equilíbrio, saúde, trabalho? Em quase todos os setores da evolução terrestre, ele fala, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. O abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. É aquilo que no outro livro Fonte Viva, que eu já trouxe, ele comenta como que às vezes nós usamos o pouco para nos complicar para o muito. Então, de que adianta nós usarmos essas expressões tempo é dinheiro, matar o tempo? Ele fala, isso é uma inconsciência vulgar, é uma ignorância ainda, que é um reflexo do nosso estado evolutivo. Volto a trazer a aula que estava sendo repassada aqui antes da palestra, sobre as diferentes categorias dos espíritos. À medida que nós vamos evoluindo nessas categorias, através dos nossos próprios méritos, porque a lei de progresso é imparável, nós vamos tendo a melhor compreensão do tempo, nós vamos tendo a melhor compreensão da utilização desse recurso tão importante, que é o tempo. Vamos entendendo também o valor do tempo, o valor daquilo que nos foi emprestado, porque o tempo é de Deus. O valor real daquilo que nos foi emprestado. Falando em recursos, não tem como não falar da parábola dos talentos. Nós temos essa parábola em Mateus. Acredito que muitos aqui já conhecem e tudo mais, mas se alguém não conhece, eu vou comentar. É uma parábola em que existiam 3 servos e o Senhor ia viajar, e ele olha que interessante, ele ia viajar, ou seja, ele voltaria. Jesus sempre muito bom, né, na sua simplicidade. O Senhor ele não ia embora para sempre, ele ia viajar e voltaria. E aí ele confiou talentos, que eram essas unidades monetárias de valor muito alto na época, a três servos seus. Então ele foi lá, ele pegou o primeiro servo, deu 5 talentos para aquele primeiro servo. Veio o segundo, falou, olha aqui 2 talentos meus para você cuidar. E veio o terceiro, está aqui 1 talento meu para que você cuide enquanto eu viajo. Foi viajar, ele retorna então depois de um tempo, e aí ele vai falar com os seus servos. Eles vêm prestar contas ao Senhor, é o que Jesus fala.
Senhor, está aqui. 10 talentos, chega o primeiro. Você me deu 5, multipliquei esses talentos em 10. Agora, ao invés de 5, você tem 10. Aí a passagem fala o seguinte, que o Senhor se alegra, e ele fala, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, para aquele senhor 5 talentos talvez era pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Então ele recebeu aquele elogio, aquele reconhecimento do seu Senhor. Ele falou, você foi fiel no pouco, então agora eu vou lhe dar muito. Chega o segundo servo, olha, está aqui 4 talentos. Muito bem, repete. Você foi um servo muito bom e fiel, você foi fiel no pouco, lhe confiarei no muito, vem e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, aquele que recebeu 2 também multiplicou. E também um fator, eu esqueci de comentar, interessante nessa passagem, quando ele fala de que cada um foi dado segundo as suas capacidades. Ou seja, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então o Senhor já conhecia os seus servos, então ele deu 5 para aquele que lá e deu 1 para esse, porque ele conhecia a capacidade de cada um. O de 5 virou 10, o de 2 devolveu 4. E aí o de 1, não, devolveu 1 só. Ele não devolveu 2. Ele não multiplicou. Ele chegou, tá aqui, Senhor, o seu 1 talento. E é interessante, porque se a gente pensa nisso, talvez não fosse nem uma coisa muito terrível, alguém te empresta um dinheiro para você ficar um tempo, e você devolve aquela mesma quantia, né? Mas, já teoricamente, a gente pensa, pô, já tá bom, né? Não gastou, ou investiu muito mal. Mas, se nós formos pensar naquele contexto, quando o Senhor recebe aquele 1 talento de volta, ele não gosta, ele ficou muito bravo. E aí o servo admite, olha, eu fiquei com medo, eu sei que o Senhor é pouco severo e tudo mais, fiquei com medo e enterrei o seu talento. Vejamos, né? Ele enterrou aquele 1 talento por medo. Ele tinha menos que o de 5 e menos que o de 2, mas ao invés dele utilizar aquele talento, porque o Senhor até fala, pô, por que você não deu para os banqueiros? Pelo menos eu chegaria aqui e teria tido um rendimento ali, teria juros, né, em cima daquele valor. Mas não, ele ficou com medo, ele enterrou o talento embaixo da terra e devolveu 1 talento para o Senhor, e o Senhor ficou muito bravo com ele. E ele fez isso por medo. Então vejamos como que, de acordo com a sua capacidade, cada um recebeu os talentos. Agora, imagina ao invés de talento que seja tempo. Imagine que o recurso ao invés monetário seja tempo. Porque se nós formos pensar, nós todos aqui temos talentos com T maiúsculo e nós temos também talentos com T minúsculo no sentido de os recursos para utilização nas nossas vidas. O tempo é um recurso. Se me é dado 100 anos de vida, ou 30 anos de vida, ou 37, como eu tenho, espero que eu tenha bem mais, vá para mais, é um talento, é uma coisa que foi me concedida por Deus, esse talento, esse recurso do tempo. Se eu pegar esse recurso do tempo agora e enterrar ele por medo de tudo que pode acontecer, ou por egoísmo, ou por orgulho que seja, por medo de errar, que é uma coisa orgulhosa, inclusive, se eu enterrar esse talento, como é que eu vou fazer depois? Quando eu desencarnar, eu vou olhar para trás e vou ficar como o André Luiz fala, que eu acho muito legal essa expressão que o André Luiz usa, que ele fala, muitos retornam como heróis da promessa. Porque antes de encarnar, a gente delineia 1000 planos de melhoria, 1000 coisas que nós vamos fazer. Chega aqui, cai nas tentações antigas. Chega aqui, cai no ócio, cai na preguiça, cai no egoísmo, no orgulho, no desperdício do tempo. E aí, quando desencarna, choro e ranger de dentes. E aí nós ficamos como heróis da promessa. Fui o herói, prometi tanta coisa e não consegui. Será que nós vamos chegar no nosso desencarne assim? Porque quem é que sabe quando é que vai ser esse momento? Só Deus. Só Deus. Mas o que eu sei é que eu tenho agora. O que eu sei é que quando o tempo está na minha mão, está na minha disposição, eu tenho aquele tempo para ser utilizado como o talento dessa parábola.
que é um recurso emprestado, mas que deve ser utilizado enquanto está nas nossas mãos. Esse é o valor do tempo. Quando nós conseguimos, de fato, colocar isso, empregar muito bem esse valor, porque depois o nosso Senhor estará lá. E aí, o que fizeste do tempo que eu te dei? O que fizeste dos 80, 90, 100 anos? A vergonha, como nós com certeza já sentimos ao desencarnar, não tenho dúvida. Mas tem sempre um momento de fazer diferente, é o agora. Inclusive, outra passagem da Bíblia que fala para a gente não perder tempo é essa passagem, Mateus. Adoro o Evangelho de Mateus, vocês podem ver, né? O Evangelho de Mateus, essa passagem vai dizer assim, ó, portanto, se trouxeres tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha só aqui já dava para entender, mas ele vai mais além. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho dele, ou no caminho com ele. Por que que o mestre foi tão enfático nessa passagem? Porque concilia-te depressa. Ele não falou, olha, quando você tiver um tempo livre, dá uma passadinha lá na casa dele, conversa com ele. Mas só quando tiver assim, um tempo para matar um tempo, mata um tempinho e vai lá. Não. Concilia-te depressa. Você está indo fazer uma oferta no altar, que para eles era algo muito importante, essa demonstração exterior de adoração, ele fala, deixa a oferta lá, antes de você focar nisso, foca em reconciliar-te com o teu adversário. Foca em exercitar o perdão. Enquanto, e eu coloquei em negrito aqui, porque esse é o valor do tempo, pessoal. Enquanto estás no caminho com ele. Quando que nós estaremos no caminho com aquele adversário de novo? Que forma? Não sabemos. Existem reencarnações que levam séculos para se planejar uma mesma família, porque tem que considerar o livre-arbítrio de cada um, que cada um foi fazendo as suas reencarnações, aquelas pessoas ainda têm débitos umas com as outras, leva às vezes séculos ou mais, para que consiga colocar todo mundo, olha, agora vai, todo mundo aqui debaixo do mesmo teto, para poder se reconciliar. E aí nós fazemos o quê? Perdemos o tempo tão precioso com coisas da horizontalidade da vida. Então ele fala, concilia-te depressa, porque enquanto estás no caminho com ele, a gente não sabe quando que a gente estará de novo, mas a gente sabe que enquanto a gente está, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E isso é muito válido. Eu acho que isso é uma coisa muito forte para que nós tenhamos na aplicação dos conhecimentos do valor do tempo. O perdão, pedir o perdão e aceitar também o perdão. Essa reconciliação verdadeira, o perdão verdadeiro, o perdão do coração, como o próprio Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, das duas formas de perdoar. A forma verdadeira, que é aquela que não impõe condições humilhantes para aquele que está, que foi o seu suposto ofensor, nobre, verdadeira, sem segundas intenções também, perdoa realmente pelo coração que já adquiriu aquele perdão. E a segunda forma de perdoar, que é aquela que impõe condições humilhantes, é aquela que perdoa para poder dizer para os outros, vede como sou generoso. Ele fala, essas são as duas formas de perdoar, ou seja, o perdão do coração e o perdão dos lábios. E aí? Quando que nós estaremos de novo com esses adversários? Quando que nós teremos essas oportunidades de pedir perdão e de aceitar o perdão também? Reconciliar esses laços que foram outrora quebrados por erros, porque ninguém aqui é perfeito. Todos nós erramos. E às vezes, a Joana de Anjos, ela fala muito bem isso, às vezes a pessoa que está lá cometendo um erro um delito tão terrível, já é uma pessoa que está em recuperação, já é uma pessoa que para ela aquilo já é um passo à frente. E aí nós julgamos, falamos, nossa, mas como que faz um negócio desse? Que absurdo. E a gente não sabe a trajetória de cada um. A gente vê o cisco no olho do outro, não a trave do nosso. Mas enquanto nós temos o tempo, enquanto nós estamos no caminho, exercitemos o perdão. E aí o Emmanuel, esse aqui é o livro Caminhos, ele vai dizer o seguinte, olha, não te deixes vencer pela hora vazia. Cérebro sem trabalho é reduto de sombra. Casa desocupada guarda animais daninhos. Tempo que te pertença, podes dá-lo em serviço.
qualquer auxílio a outrem é socorro a ti mesmo. Olha só. Não desprezes o tempo, porque o tempo vem de Deus. O tempo é esse talento que o Senhor nos confiou. Vem de Deus. Porque se nós deixamos vencer pela hora vazia, se nós caímos nas tentações do ócio, caímos nas tentações tão comuns, tão difíceis hoje em dia, né? Com a tecnologia, com tanta coisa buscando a nossa atenção para que a gente mate o tempo, e acaba matando às vezes sem perceber, fala, meu Deus, passou uma hora que eu estou no YouTube aqui, vendo highlight de futebol, nossa. Então assim, a gente passa, às vezes perde o tempo fazendo coisas que não agregou. E hoje em dia é mais difícil ainda, eu diria, com a tecnologia sendo essa faca de dois gumes. Mas na hora vazia, o cérebro sem trabalho é um reduto de sombra. É até uma mensagem que eu comentei esses tempos atrás, numa palestra que eu dei esse mês, 2 palestras, e as 2 tinham essa passagem, mas é interessante no livro Jesus no Lar, do Nélio Lúcio, psicografado pelo Chico, essa passagem que os apóstolos estão conversando, bem rapidamente, os apóstolos estão conversando e dizendo, olha, eu acho que a gente tem que impor que as pessoas meditem. E o outro fala, eu acho que nós todos aqui devíamos desistir dos nossos trabalhos e ficar cantando hosanas ao Senhor. O outro fala, não, eu acho que a gente tem que impor o jejum e se isolar na montanha para não ter contato com nada impuro. E aí Pedro vira para o mestre e fala, mestre, o que você acha? Jesus estava só ouvindo eles falar. E aí o mestre fala assim, olha, aí ele começa um por um e fala assim, Pedro, qual o peixe que boia inerte na onda? É o peixe morto, Senhor. Tadeu, qual que é a túnica que acumula traças? É a túnica não utilizada, mestre. Judas, o que a gente faz com o talento? O que acontece com o talento sepultado? Olha, Senhor, é desperdiçado. Ele vai um por um. Bartolomeu, e o campo que não é trabalhado, o que acontece com ele? Se enche de ervas daninhas, Senhor. E ele vai por aí. Ele fala assim, não adianta nós termos o remédio, estou parafraseando, não adianta nós termos o remédio e fugir da ação de dar esse remédio. Se a luz não dispersa as sombras, o que nós vamos fazer com a luz? Ele fala assim, tudo de meu pai exige o imperativo da ação. Então ele estava chamando os apóstolos ali para agir, para estar lá no campo da luta, na ação. Não adianta a gente ficar com a hora vazia, o cérebro sem trabalho, ou fazendo coisas que não vão agregar, por mais que pareçam que às vezes elas agregam. Ele pede o quê? A ação, para que a gente vá lá e coloque em prática essas coisas que nós estamos trabalhando, essas coisas que nós estamos aprendendo. E porque senão depois nós temos, como a Marisa falou ali, o arrependimento. E aí no livro Contos dessa e Outra Vida, o irmão X, que é Humberto de Campos, na mensagem Carta Singular, ele vai contar, Humberto de Campos era um cronista, né? E ele vai contar sobre esse irmão Licínio, porque eles chegam e eles vão ver que o Licínio havia escrito uma carta para sua mãe, e o Licínio estava então na carta, ele fala o que era a carta, o Licínio estava congratulando a sua mãe pelos 78 anos de vida, falando, mãe, foi tão bom estar contigo aí, 78 anos, a senhora está tão bem, tão forte, e que legal, mas eu queria também dividir com você que eu estou com projetos maravilhosos de caridade, eu sei que a senhora está mais envolvida no espiritismo, estou parafraseando, eu sei que a senhora está mais envolvida no espiritismo e tudo mais, mas eu acho que a senhora tinha que ser um pouco mais ambiciosa na benevolência, na caridade. Eu, por exemplo, fico muito feliz em lhe falar, minha mãe, que meus cafezais do Noroeste estão indo de vento em polpa, minhas casas em Campinas estão rendendo muito lucro. Ele começa a citar várias coisas, vários empreendimentos comerciais né, de negócio que ele estava fazendo, e ele inclusive menciona até dinheiro, assim, a quantia, não lembro, mas ele menciona a quantia. Ele vai falando, está rendendo tanto, estou muito bem, mamãe, projetando aí coisas muito maravilhosas. Até uma pessoa me pediu dinheiro na rua, não dei, porque eu não acredito em esmola, não acredito em coisinhas pequenas, eu quero fazer os projetos grandes. E eu acredito que com mais 3 anos dos investimentos, já contratei algumas pessoas para planejar, com mais 3 anos de investimento, nós conseguimos montar aqui 10 locais para crianças, idosos, para mendigos, que vão realmente auxiliar as pessoas de uma forma
enorme. Conseguimos. Preciso de mais 3 anos, mamãe. Quando a senhora estiver aqui semana que vem, nós conversamos sobre isso. E eu vou te mostrar tudo. E aí o Humberto de Campos fala que ele estava lendo essa carta na mesa do Licínio no dia seguinte, porque na noite anterior que ele escreveu a carta, ele teve um infarto. E ele morreu. E aí eles falam que a mãe dele chega lá, a mãe com 78 anos, mas fala que ela estava super bem assim, ele fala, parecia que ela vai viver muito mais ainda. Ele com 50 teve um ataque fulminante e morreu. E aqueles projetos que ele tinha? Porque ele não quis fazer o pequeno, o pouco, esperando o tempo depois para fazer o muito. Guardando tanto dinheiro. Ele ainda fala na carta, eu não sou apegado a dinheiro, mamãe, mas é porque eu quero ajudar. Ele fala um monte de dinheiro. Eu quero ajudar as pessoas de uma forma realmente, não quero coisa mequetrefe, muito grande. E aí? Teve um ataque fulminante, morreu com 50 anos de idade. E os projetos? Vai ficar para uma outra encarnação, é? E aí o arrependimento desse espírito? De querer juntar mais e mais e mais e mais e mais. E ter sempre, não é a hora perfeita ainda, a gente vai pegar mais e mais. Quando eu tiver mais tempo, eu faço isso. Quando eu tiver mais dinheiro, eu faço isso. Quando eu tiver mais conhecimento, eu vou lá e vou dividir os conhecimentos. Ele não sabe o dia de amanhã. Ele não soube valorizar o tempo da forma que ele poderia ter feito uma diferença muito grande na vida das pessoas. E tudo aquilo ficou para trás. Ele desencarnou sem... Inclusive, ele fala assim, o movimento espírita... o Humberto Campos fala uma coisa assim, o movimento espírita jamais conhecerá ele, porque ele iria fazer todos esses projetos tão lindos e não fez nada, porque morreu antes. E nos livros Sinal Verde, o Chico Xavier, psicografado pelo Chico, esse aqui é do André Luiz, ele vai dizer assim, ninguém evolui nem prospera, nem melhora, nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com devido proveito. Pensemos no Licínio. Empregar o tempo com devido proveito. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho. Olha a inversão de palavras aqui. Trabalho no tempo, mas o tempo sem trabalho cria fardos de tédio, cria complicações, porque o tempo sem trabalho, útil, engrandecedor de fato, é o talento enterrado na terra. Não importa se é 1 talento, se é 5. Está enterrado na terra. Ele vai dizer ainda, um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Olha só. Então, uma infelicidade é dispor de tempo mal utilizado, de ócio, para se acreditar infeliz. E ficar numa lamentação, num tipo de pensamento que só traz para baixo, que só traz espíritos que vão estar comungando naquele tipo de pensamento, naquela faixa vibratória. A gente fala em inglês uma pity party. E ficar naquilo. Ele fala, essa é uma infelicidade muito comum que nós temos. E aí ele continua, se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo, olha só que legal, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quanto serviço se pode efetuar em meia hora? Ele está dando aqui a questão do Cronos agora, dessa medida de tempo, 30 minutos. Olha quanto que se pode efetuar em meia hora. Se nós aproveitarmos o tempo para melhorar, o tempo também vai nos aproveitar. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Olha só, o André Luiz deu uma de Emmanuel aqui, fazendo um jogo de palavras. Tempo traz desilusões, é que tem usado o tempo para se iludir. E aí nós pensamos, como é que nós estamos utilizando o nosso tempo? É uma reflexão que eu tenho diária. Como que eu estou usando o meu tempo no dia a dia? Porque cada dia traz seus desafios. Ponto. A gente sabe disso. Mas será que aquele meu dia eu consegui utilizar o meu tempo da melhor forma possível? Eu consegui utilizar o meu tempo de uma forma que realmente será útil?
eu tento ser muito consciente com a relação do tempo também, porque, inclusive, uma das coisas, eu sei, até algumas pessoas já falaram comigo, até agradeço, eu vou dar um exemplo do meu podcast, do Companheiro Espírita. Podcast, para quem não conhece, tem no YouTube, no Spotify, um podcast de reflexões espíritas, com episódios de 12 a 15 minutos, para a pessoa ouvir quando está no carro, está na academia, está fazendo café da manhã, vai ouvindo. E eu faço tudo sozinho, eu escrevo, eu gravo, eu edito. E isso veio de uma ideia que eu tinha há muitos anos, mas eu ficava sempre assim, tô muito ocupado agora, terminando meu doutorado, quando eu tiver mais tempo eu faço isso, mais tempo eu faço isso. Ano passado eu falei, eu não posso ficar esperando, porque se eu ficar esperando quando eu tenho muito tempo para fazer as coisas, esse projeto pessoal, que é uma forma que eu sempre falo, que eu tenho de disseminar o espiritismo, de trazer o espiritismo para as pessoas onde elas estão de uma forma curta, eu nunca vou fazer. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, eu atendo pacientes em 2 clínicas, eu dou aula em doutorado em 2 matérias, e por aí vai. Faço esporte, dou as palestras. Se eu for, eu não tenho. Se eu for esperar ter muito tempo para fazer, não vou fazer. Aí eu comecei a fazer aos pouquinhos. Eu fiquei muitos meses gravando, escrevendo os episódios quando eu tinha meia horinha ali. Vai lá e escrevia. Ele falou isso aqui, me fez lembrar do meia hora. Eu ia lá e escrevia. Aí depois tinha mais meia hora, eu ia lá e gravava. Depois mais meia hora, eu ia lá e editava. Pronto, tá um episódio feito. E assim eu fui fazendo. Criei esse hábito e agora eu tenho esse podcast que eu lanço toda semana um episódio. E eu consigo, então, aproveitar o tempo de uma forma que, para mim, é muito boa, porque eu tô levando o espiritismo para as pessoas. Para mim, me deixa muito feliz. Mas se a gente ficar esperando, quando eu tiver aposentado, eu vou ter tempo, quando eu tiver isso, quando meu filho tem 6 e outro tem 2. Quando eles estiverem no college, eu faço, esquece. Se o tempo já acabou, e se até lá, se eu não chegar até lá, não sei. Então foi o quê? E quando eu falo meia hora, me lembrou disso. Porque eu comecei fazendo esses blocos de meia hora, aproveitando meia hora do meu tempo para fazer isso. Eu gosto muito de ler livro, eu sempre falo para as pessoas, pega 10 minutos do seu dia, lê um livro. Mas cria um hábito, lê de noite. Abre uma página legal do livro e lê de noite. Não, o que eu mais ouço, não tenho tempo para ler. Pô, você lê uma página por dia, você lê um livro no ano, 365, parabéns. Não é? Quem que não tem 1 minuto no dia? Todos nós temos, mas a verdade é que a gente acaba vivendo no automático, fica lá no YouTube ou no social media e acabou o tempo, quando viu já está na hora de dormir, já está na hora de trabalhar, enfim. Então é o aproveitamento do tempo, é o kairos, porque esse tempo todo que a gente perdeu não volta. Como fala o próprio Emmanuel nessa mensagem, a hora perdida. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil. Olha só, na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos através do quê? Da justiça divina, que é a reencarnação. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. A hora perdida é uma flagelação irremediável, de acordo com o Emmanuel, de acordo com o André Luiz, porque é de fato. Porque aquela hora que nós temos, esses 45 minutos que nós passamos aqui junto na palestra, não vai voltar mais. A 1 hora que a gente passa depois matando o tempo, não volta mais. Pode ser que as oportunidades voltarão, como ele fala ali. A reencarnação vai trazer novas oportunidades, porque a lei do progresso é imparável e Deus é amor e justiça. Então nós teremos essas oportunidades novamente, os recursos ou a falta deles e tudo mais. Mas a hora perdida é um dom de Deus, que esse não volta. A hora como ela aconteceu agora, não volta mais. Ninguém consegue voltar no tempo. E é um recurso que nós não temos consciência de quanto que nós temos. Volta esse alerta. Todos os outros nós temos como saber. Só que a conta bancária do tempo nós não temos. Nós não sabemos o valor que está lá. Está obscuro. Então, essa hora perdida não volta. Aqui, essa outra mensagem tão bonita que eu queria trazer para nós, fala o seguinte: o tempo é um empréstimo de Deus. Elixir miraculoso acalma todas as dores. Invisível bisturi, olha só, sana todas as feridas, refazendo os tecidos do corpo e da alma. Esse é o tempo. A gente fala, o tempo cura tudo. O tempo cura as feridas, mas se mais para frente eu fizer os mesmos erros, as feridas vão reabrir.
ou vou estar fazendo feridas novas. Então vamos aproveitar o tempo para curar as feridas, mas fazer diferente também. É algo que eu sempre martelo, fazer diferente. Aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Com o tempo erramos, com o tempo retificamos. Olha que bonito, né? Nós erramos com o tempo, mas é com ele que nós vamos retificar também. Em companhia dele esposamos graves compromissos e por ele amparados resgatamos todos os nossos débitos. Através do tempo. Que cura tudo, mas que é um recurso que nós temos que aproveitar, senão nós nos arrependeremos mais à frente, nos complicando no pouco para o muito. É um elixir miraculoso, achei lindo isso. Um invisível bisturi, porque o tempo é assim. Ele vai passando. Vai passando. Kairos também, a oportunidade vai passando. Vai curando as feridas, vai sanando as feridas, mas nós temos que cuidar sempre como nós estamos aplicando, para quê? Para que nós retifiquemos os erros através do tempo também. E aqui nós podemos até pensar na questão da reencarnação. Como que a reencarnação é essa oportunidade de retificar os erros, de sanar feridas, de fechar essas feridas, esses laços outrora quebrados. Então, o valor do tempo passa por aí. E chegando aqui ao final, eu queria ler um poema. Vou tentar ler um poema bonito. Vou tentar ler. Que é um poema da Maria Dolores, sensacional também, que escrevia através do Chico Xavier. É uma poetisa sensacional. E ela tem esse poema que se chama E Falas-me do Tempo. E falas-me do tempo. Ela vai dizer assim: E falas-me do tempo, coração, de tempo em que tiveste alma ferida, por desgostos da vida, quais estiletes de desilusão. Do tempo estranho de aflição e prova, que atravessaste em convulsões de dor, das horas de amargor, que te impeliram para a estrada nova, na qual hoje me dizes de quadros e lembranças infelizes. E referes-te ainda aos dias do futuro, sementeira em que esperas outras maravilhosas primaveras de beleza, de paz e de amor puro. Do porvir em que aguardas a luminosa companhia da perfeita alegria que surgirá por fim de brilhantes vanguardas. Ouço o teu verbo lamentoso e lindo, enquanto vamos nós sonhando e agindo. Mas embora te escute com respeito, peço-te permissão para dizer-te ao pensamento, irmão, que todo o tempo encerra o seu justo proveito. E sem qualquer prurido de ensinar, creio que hoje é o tempo certo de amar e compreender, servir e desculpar, entre o ontem passado e o futuro encoberto. Por isso, olha só, que final. O melhor tempo que nos vem, na cena em que seguimos vida afora, o tempo de sorrir e fazer o bem tem o nome de agora. Esse é o tempo, é o agora. Não é o ontem, porque a gente não muda, não é o amanhã, porque nós não sabemos do amanhã, mas é o agora. Então, espero que nós possamos refletir no valor do tempo e aplicar esses conhecimentos. Desejo a todos uma semana muito iluminada.